Montar negócios rurais sempre são um grande desafio para empreendedores que optam por este ramo. E exemplos a gente confere aqui no canal Empreender. Começa agora o Empreender no Campo, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar com o Ludovico da Riva, ele que é analista técnico do Sebrae Nacional. Mas antes dessa conversa, vamos conferir a história de determinação no negócio no campo, a Fazenda Levitari. E a gente confere agora, na tela. Jorge Lenakid, nasci em 6 de março de 1970 e profissão empresário hoje. Meu pai era engenheiro agrônomo, né? E eu jogava futebol, eu era jogador profissional e meu pai acabou querendo sair de São Paulo e arrumar alguma atividade econômica para realmente empreender. Meu pai sempre foi um empreendedor e eu acabei pegando carona com meu pai e larguei o futebol e vim e tentamos N atividades antes de conhecer os queijos de búfalo, leite de búfalo. A dificuldade de recurso era grande, né? Nós começamos com um pintinho, né? A gente tinha aquela galinha pescoço pelado e aí tínhamos as chocadeiras. E aí tentamos isso aqui na região, aqui é Mata Atlântica, faltava muita energia, acabamos saindo dessa atividade. Aí cabo de enxada, o pessoal tirava aqui os cabos de ferramenta de enxada e tal, e eu acabava saindo vender. Aí tentamos plantar abobrinha, mandioca, pepino, mais da linha da agronomia, né? E aí depois começamos a fazer uns queijos artesanais, né? E de bovino, e depois, posteriormente, acabamos chegando na búfala, onde foi o ouro branco, teoricamente. E o planejamento não houve, né? Acabou nós fazendo várias tentativas e erros, né? E nessas tentativas e erros começamos para a linha de lácteos, né? De forma artesanal, começamos fazendo um queijinho com leite bovino, que era o Golda, né? E aí comecei a fazer feira de produtor e tal. E aí indicaram, faz com leite de búfala, a gente começou a fazer a mussarela. E aí acabou engrenando, tivemos alguma sorte no percurso de alguns queijos de búfala começando a moda, isso há 20 anos atrás, né? E aí acabamos dedicando, né? E ao leite de búfala tinha mais um produto com maior rendimento, um produto de melhor qualidade, leite A2, e acabou se partindo para esse segmento e por acaso fomos indo, empreendendo, investindo e consequentemente crescendo. Nós fazíamos feira e o volume era pequeno e encontramos um cliente em Santos que acabou ficando com toda a produção, né? E eu comecei a ir para São Paulo, alguns deliveries, mas tudo de forma artesanal. E aí eles começaram a pedir inspeção e a empresa realmente com toda a parte inspecional, não artesanal, né? E aí a gente decidiu realmente investir e transformar numa indústria e fazer com que se transformasse numa empresa inspecionada, tudo corretamente das exigências do Ministério da Agricultura. Todo começo é difícil, né? Principalmente a parte financeira, né? Que nós não tínhamos capital para ir se fazendo. Foi tudo financiamentos de banco, de empréstimos e fomos dedicando a isso, né? O nosso início foi realmente muito duro, né? E aí a crescente foi as pessoas entrando, né? Produtores entrando na atividade, produtores dando credibilidade, no caso, para a venda do leite de búfalo, do valor agregado que tem, do recurso que é bem melhor do que o bovino em termos financeiros de retorno, né? Então, e aí acabou esses produtores nos impulsionando também para o crescimento. Nós mudamos, né, do leite bovino para o de búfala, houve vários fatores. Saudabilidade, né? É um leite A2, é um leite que dá mais rendimento no queijo do que o de bovino, é um leite que tem mais cálcio, mais proteína, a qualidade do produto final, os queijos de búfala são bem mais saborosos, saudáveis, né? Então a gente partiu para esse apelo que era um apelo inicial, né, de cultura, de se criar a cultura de queijo de búfala e a gente decidiu mudar de bovino para búfalo, olhando essas vantagens todas que o búfalo tem. Nós temos a produção industrial, né, e nós temos hoje, começamos a produzir com as búfalas e há 5, 6 anos nós retomamos a criação, né, então hoje são 2 empresas, né, a
A fazenda fornece o leite para o laticínio, que é a nossa principal atividade, né? Então o nosso foco é realmente na indústria, continuar inovando, produtos novos, diferenciados, né? Então essa é a nossa direção, é realmente na indústria. Inclusive, em termos de inovação, nós lançamos agora a linha To Go, né? É uma linha que pode ficar até 5 horas fora da geladeira, então para crianças, para escola, academia, para escritório. Então é um produto super saudável, né? Que tem abrangido um mercado enorme e tem caído no gosto dos consumidores, né? Nós somos 230 fornecedores de leite para a fábrica, né? Para a indústria. E nós, há 5, 6 anos, retomamos a produção própria de leite. Na realidade, era para incrementar o aumento da produção, né? Porque como o crescimento ainda é um pouco lento e a demanda por queijos de búfala é sempre uma crescente, nós não estávamos conseguindo matéria-prima suficiente para atender toda a demanda. E aí nós retomamos a criação. Então, a fazenda onde temos a criação de búfala é independente do laticínio, é praticamente mais um fornecedor desses 230 para incrementar a produção da fazenda. Então, eles são independentes e é para também multiplicar a genética, multiplicar para os produtores, nossos fornecedores, animais de melhor produção e disseminar em si. A marca Levitare a criação veio da Levitare em italiano, que é levitação, coisa leve, saudável, Levitare. Então, levitação era a ideia da marca, do produto, né? Porque é um produto leve e o queijo de búfala são produtos leves. Então, Levitare é levitação, essa era a ideia da criação da marca Levitare. Estamos numa área de Mata Atlântica, né? É uma área que não pode ser mexida, né? Não pode ser, tem que ser preservada. Então, o desafio é nós conseguirmos aumentar a produtividade nas áreas abertas que já tem aqui na região. Então, os produtores mesmo enfrentam questões ambientais, né, muito mais rígidas que outras regiões, né? As questões ambientais aqui na nossa região, que é de Mata Atlântica, realmente são muito árduas, né? E aí a gente acaba tendo o desafio de produzir mais em áreas menores. Esse é o grande desafio do nosso aumento, nosso crescimento de produção. Nós temos uma linha de mais de 40 itens, né? Então, várias opções de harmonização dos queijos de búfalas, de vários tamanhos, formas, modelos, né? E a inovação de requeijão, manteiga, frescal, manta, N produtos de búfala. Então, o próprio produtor se sentiu motivado em aumentar a produção e nós, com um meio também de incentivar a cadeia e a região em termos de uma opção de renda, né? Até mesmo para os pequenos produtores. Hoje nós temos mais de 200 fornecedores, a grande maioria são pequenos produtores familiares, então foi um meio de incentivo a gente crescer e aumentar nessa função social. Temos também a linha zero, né? A linha zero lactose também, com apenas 3 ou 4 itens, né? Que é a barrinha lanche, o Minas Padrão, a cereja pote e o requeijão de búfala, que são da linha zero lactose. A búfala tem a sazonalidade, né? A maioria das búfalas, 90%, elas criam naturalmente entre fevereiro e março, né? E elas dão leite até outubro, novembro, dezembro. Então é o período de começo de lactação, seria aí maio, junho, julho, é a alta de produção. No final do ano, geralmente, as búfalas começam a secar porque os bezerros já estão maiores e são poucas búfalas que produzem fora de época, né? Então essa é a nossa maior dificuldade, que é onde aumenta o consumo. Na época de verão, aumenta o consumo dos queijos frescos, das bolinhas com salada, e aí a gente acaba tendo essa dificuldade na produção, mas a gente procura manter uma produção linear e atender o mercado da forma mais eficiente possível. Hoje a produção média é 35 mil litros por dia, né? A produção hoje é mais ou menos, essa época de safra, 35 mil litros por dia é a nossa média dia de produção. Tem dias que chega a 50, 60 mil litros, porque tem variação de rota, de coleta, de fornecedores. Hoje nós temos 250 fornecedores. Coletamos leite em 13 municípios, né? Então hoje várias cidades dependem hoje a economia da bubalinocultura, que é o leite. O leite chega na plataforma, nós temos 2 laboratórios que fazem análise dos produtos, né? E do leite, no caso, é o leite analisado, contagem bacteriana, se temos leite de bovino misturado, alguma coisa nesse sentido, que possa interferir na qualidade do produto. E o leite é armazenado, gelado, e depois, no dia seguinte, é processado. Aí começa-se um processo de pasteurização,
vai para os tanques de fabricação, onde cada tipo de queijo é usado um fermento diferenciado, né? Pela linha de produção, bolinha, barra, o que é para ser direcionado, né? E depois parte de produção realmente de filagem da mussarela, maquinário italiano, todo esse processo de industrialização que nós percorremos, embalagens inovadoras que nós temos e algumas coisas nesse sentido. O processo de pasteurização, vamos dizer assim, é em torno de mais ou menos 8 horas, né? Porque tem produtos frescos que são embalados no mesmo dia, né? Que são as bolinhas, os queijos, e tem os queijos um pouco mais maturados, que depende de salmoura, depende de prateleira de secagem e embalagem posterior, aí leva um processo maior. Aqui que nós temos mais ou menos 90 colaboradores, nós temos CD em São Paulo, onde nós temos mais 50 colaboradores, que é a equipe comercial, toda a equipe de infraestrutura, e na fazenda onde produz o leite, né, que tem as búfalas, nós estamos mais ou menos em torno de 10 colaboradores, né? Então essa é a distribuição mais ou menos da lei. Estamos começando um trabalho um pouco mais de investimento na linha de trade, de marketing, mais ligado aos pontos de vendas para tentar fazer com que o consumo dos queijos de búfala realmente crie-se a cultura e a gente desenvolva a propaganda dos benefícios do queijo de búfala, da saudabilidade, tudo isso que o búfalo tem e que não é divulgado, né? O nosso mercado ainda é um pouco restrito. Além da exportação, né, o mercado interno realmente ainda tem muito mercado para ser explorado aqui no Brasil, né? Na realidade, a cultura dos queijos de búfalas ainda, São Paulo tem uma vida própria, tem uma condição, mas as outras regiões precisa ser desenvolvida, né? A cultura do queijo de búfala ainda não tem. O próprio requeijão de búfala, cottage, burrata, os produtos todos de búfala são produtos sensacionais que as pessoas ainda não têm a cultura por não conhecer. Então, a hora que as pessoas conhecerem, tiver a oferta do produto, né, que também a oferta do produto em outras regiões é mais restrita, então com certeza o consumo dos queijos de búfala vão crescer bastante. Imaginava chegar nesse patamar que a Levitale chegou, né, você fazendo feira, né, vendendo 5, 10 quilos por feira, então realmente não imaginávamos chegar nesse patamar. Foi um trabalho de longa data, né, e de muito esforço de toda a família, né? A gente não faz nada sozinho. Hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe grande. A Levitale praticamente tipo a dedicação, né, de mais de 20 anos de trabalho, de empenho, né, de todos, que eu falei para você, um batalhão de colaboradores, né? São 160, né? Colaboradores, são 250 fornecedores de leite, então às vezes o consumidor não tem ideia da quantidade de pessoas envolvidas na cadeia, né? Cada propriedade tem 4, 5, 6, 10 colaboradores, então a cadeia de búfala, não só, né, Levitale, tem muita coisa que envolve muitas pessoas, então esse é praticamente um trabalho social, né? A gente é uma empresa capitalista que visa lucro, mas tem uma responsabilidade social enorme. Que história bacana, né, gente? Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o Ludovico da Riva, ele que é analista técnico do Sebrae Nacional. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Empreender no Campo e agora vamos conversar com o Ludovico da Riva, ele que é analista técnico do Sebrae Nacional. Ludovico, que está aqui com a gente hoje nos estúdios do Canal Empreender, seja muito bem-vindo a esta edição do programa Empreender no Campo, aqui no Canal Empreender. Olá, um prazer estar aqui no Canal Empreender para a gente trocar uma ideia aí sobre empreender no campo. Verdade, Ludovico. A gente viu aí, né, acompanhou a história do Jorge, né, que tinha uma carreira promissora, podemos dizer assim, né, Ludovico, no futebol, né, mas que largou tudo e preferiu aí apostar na
carreira, apostar no negócio do pai, né? Que é a Fazenda Levitari e que tem dado super certo, né? Agora, não é fácil, a gente sabe, né, Ludovico, que não é fácil empreender no campo, né? Eu acho que não só no campo, né? A gente verifica o empreendimento, né? O brasileiro é empreendedor por natureza, né? Nós temos o empreendimento pela dor, né? Pela necessidade, né? E pelo amor, né? Por acreditar numa ideia de negócio ou num trabalho que já sendo feito pelos antepassados, né? Pelos pais, etc. O Jorge aí é um retrato disso, né? Verificou um bom negócio, largou toda a carreira que ele tinha planejado para a vida dele e, através de muito trabalho, né, um bom tempo de desenvolvimento, capacitação, e conseguiu aí sucesso no seu empreendimento. Agora, Ludovico, esse movimento, né, dos empreendedores, né, dos empresários apostarem um negócio no campo não é de muito tempo, né? Porque se a gente fizer aí uma comparação, por exemplo, se a gente voltar ao passado aí de 10, 15 anos atrás, a gente não via tanto negócio sendo descoberto e sendo aberto como oportunidade de negócios no meio rural, né? Isso, essa nova geração está vindo mais capacitada, né? A gente tinha um paradigma, vamos dizer assim, né? Que quem fica no campo é quem não progride, né? Quem não avança, né? A pandemia nos mostrou que a valorização dos produtos do campo, valorização das origens nossas, né? São importantes, né? Muita gente voltando para o campo para empreender, seja no turismo, seja em novos negócios, agregando valor à produção primária, né? Então, nós temos esse movimento de valorização não só do campo, mas dos produtos artesanais brasileiros. E falando um pouco do negócio do Jorge e do pai dele, né, Ludovico, a gente percebe que no campo também é possível diversificar, né? E foi justamente a aposta deles, né, de pai e filho, né? Eles apostaram em um produto que é derivado, né, de búfalo, né? E que não é tão comum, né? Sim, mais comum na parte do Pará, ali na Ilha do Marajó, etc., né? Lá a criação de búfalos é bem tradicional, né? Mas em São Paulo não, né? Na região onde ele estava, realmente foi inovador, não só pela raça, né? Pelo produto que ele desenvolveu, mas assim, o que a gente pode observar é que ele se baseou em algumas premissas. Ele aumentou a escala de produção, então ele investiu em genética, em gado, né? Ele estruturou a produção e se preocupou com a legislação, né, que é um grande gargalo aí dos pequenos empreendedores rurais. A partir do momento que ele conseguiu se adequar à legislação, ele consegue atingir novos mercados, atuando diretamente com os restaurantes e buscou aí, o que é legal no caso dele também, a gente verifica que ele interagiu com os outros produtores locais. A hora que ele percebeu que, agregando valor ao produto, ele teria uma margem um pouco melhor, ele incentivou outros produtores da região para poderem aumentar essa escala, aumentar esse volume, né? Isso é interessante, isso não é uma construção rápida, né? A gente vê aí, são anos de dedicação, né? Capacitação e teve o sucesso devido à persistência aí, que todo empreendimento tem que um pouco de resiliência, né? Não desistir aí perante as primeiras dificuldades que aparecem. Até porque, né, Ludovico, ele nos anos 2000 produzia aí cerca de 100 litros por dia e hoje, em média, 42 mil litros, mas contando com a ajuda dos parceiros, né? E aí a importância, né, Ludovico, dessa parceria entre CNPJs, independentemente se pequeno, se micro ou médio empreendedor, né? Isso. E assim, o ramo que ele está, que é derivados de leite, cada estado tem a sua legislação própria, né? São Paulo trabalha com o leite pasteurizado para fazer agregação de valor, né? Diferente, por exemplo, do queijo Minas, artesanal, né? Então, é interessante um empresário que queira entrar neste negócio, que ele observe as legislações municipais, estaduais, né, e as federais, para que, ao planejar, né, ao criar a ideia de negócio,
busque todas as informações necessárias para que aquele negócio prospere sem nenhum tipo de obstáculo legislativo. E aí onde a gente ressalta a importância, né, Ludovico, do papel do Sebrae, né, para empreendedores que buscam no meio rural uma oportunidade de negócios, né? Isso, o Sebrae ele tem uma característica diferenciada que ele não atua só no campo ou só na área rural, ou só na área urbana, né? Desculpa. Ele atua em toda e qualquer micro e pequena empresa. Então, as dores, vamos dizer assim, né? As necessidades do pequeno empresário ou empreendedor que ainda busca começar o seu negócio, ela é comum, seja no urbano ou no rural, né? Então, as similaridades são muito comuns. E o Sebrae, junto com outros parceiros, né, na área rural, por exemplo, o Senar, né, as Emateres, as secretarias estaduais e municipais de agricultura, são parceiros nesse desenvolvimento territorial e do setor segmento que o produtor se encontra. Então, é muito importante procurar o Sebrae, né, identificar um Sebrae mais próximo da sua propriedade, para que seja verificado os setores que têm demanda, né, não iniciar um negócio sem identificar se aquela localidade possui demanda para aquele produto, né? No Brasil inteiro a gente vê muitos casos de incentivo à produção, só que sem observar se existe demanda para aquele produto, né? E aí depois você tem muito produto e pouca gente para comprar, né? Então é interessante a gente participar desde o começo dessa vida desse empresário para que a gente consiga apoiá-lo nas melhores decisões possíveis aí de gestão. Ludovico, no caso do Jorge, o que é que ele pode fazer para aumentar aí, ampliar a linha de crescimento dele, de produção? E ele até, ouvindo um pouco da história dele, do caso dele, do pai, da irmã, né, que é um negócio em família, o que é que ele pode fazer para começar a expandir e cruzar as fronteiras para outros mercados internacionais? Exato. Ele já venceu uma barreira que é o mercado local, né? Muito se fala em internacionalização, né, em exportação de pequena propriedade, pequena produção, mas antes a gente tem que analisar o seguinte: o mercado onde ele está, local, já está saturado, né? A gente fica tentando imaginar uma venda internacional em dólar, etc., e esquece de atender a mercearia da esquina da nossa casa, que não tem o nosso produto, né? Então, a escala de crescimento tem que ser paulatinamente conquistada, né, para que seja um crescimento seguro, né, você consegue manter qualidade, né, construir a sua marca, isso só com tempo e com dedicação. Se você pensa direto em acessar o mercado internacional, nada contra, só que são outras exigências, né? O Jorge aí no caso, se ele vai querer, ele já tem a certificação de rodar no país todo, no CIF, ele vai conseguir exportar, só que é uma outra análise, né? São certificações diferentes que ele vai ter que buscar, né? Uma capacitação nova, né? Investimento em maquinário, provavelmente em processos que ele vai ter que fazer adequando ao mercado que ele quer entrar, né? Então, o Sebrae também tem apoio ao acesso ao mercado, ele pode procurar o Sebrae, como todo empresário que já tem essa produção estruturada, né? Não só os que vão começar, né? O Sebrae atende todo e qualquer produtor rural até o limite de faturamento bruto do Simples Nacional. Então, até 4,8 milhões ano é cliente Sebrae, né? Então, a gente tem muitas pequenas agroindústrias, né, que procuram o Sebrae para fazer essa certificação, essa adequação legislativa para a exportação, né? Mas tudo tem que ter um processo, uma dinâmica, né? Para não ficar um sonho muito distante de ser alcançado e aí acaba desanimando, né, o produtor nessa busca dessa ampliação, dessa internacionalização. Perfeito, Ludovico. Dicas valiosas aí para quem está nos assistindo, para quem está em casa, para quem quer aí expandir o próprio negócio ou para quem ainda não sabe por onde começar.
o Ludovico da Riva, ele que é analista técnico do Sebrae Nacional. Quero aqui agradecer a sua participação conosco nesta edição do programa Empreender no Campo. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Espero, trocando essa ideia, abrir aí a mente do produtor rural, né? O mais importante para nós, analistas do sistema Sebrae, é que o produtor rural se enxergue como empresário rural. Ele busque todas as informações, as capacitações existentes. Tem muita coisa grátis, muita coisa online no site do Senar, no site do Sebrae, né? E busque as agências físicas do Sebrae e do Senar para que a gente consiga juntos te apoiar para que você consiga êxito aí no seu negócio. Estamos à disposição aí no Sebrae. E no 0800, que é o 0800 570 0800. O Empreender no Campo de hoje fica por aqui e já te faço aquele convite para o próximo programa. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até a próxima edição do programa aqui no Canal Empreender.